O homem natural, ele não aceita as coisas que é do Espírito de Deus, porque para ele é impossível compreender aquilo que é espiritual. É o que nos diz a primeira leitura de hoje, desse dia que a igreja celebra São Gregório Magno, que foi um homem espiritual. Foi o Papa que instituiu na Santa Missa o Pai Nosso. Foi o Papa que trouxe o canto gregoriano. Um homem de uma influência tremenda na história da igreja. Foi com São Gregório Magno que houve a observância do celibato nos sacerdotes. Então, você vê como que é profunda a questão da educação familiar, porque esse homem teve a sua mãe canonizada e duas de suas tias paternas, Tarsila e Emiliana, também tornaram-se santa. Mulheres que foram responsáveis ali na formação espiritual e cultural deste homem, que vinha de uma família distinta ali, chegou até a ser prefeito de Roma, e depois, quando ele está no auge ali, ele se retira para um mosteiro beneditino, na qual esses monges, na cidade que eles habitavam, tinham sido atacados por invasores. E aí vão até Roma e São Gregório doa para eles, né? Um palácio numa colina, e começa a ter muito contato com esses monges que dedicaram o seu convento ali a Santo André, em honra a Santo André. E de repente ele renuncia tudo também e vai para lá, no auge da sua carreira pública. E mais tarde São Gregório chega a dizer que o momento mais feliz, um momento onde ele teve no monastério, foi os melhores momentos de sua vida. Então ele já era um homem muito conhecido, já em Roma ali, né, na capital ali do catolicismo, se retira e de repente o Papa nomeia ele para uma importante missão em Constantinopla, onde ele escreve grande parte da sua obra literária ali, e depois é chamado de volta a Roma, onde ele é eleito o abade, o cabeça, o diretor espiritual dos monges, e até depois ali ser constituído papa. E aí quando ele chega como papa ali, ele já tira todos os leigos que trabalhavam ali no Vaticano e já vai para uma vida mais de austeridade como papa. Não que o papa antigo não tinha, mas nem se compara, né, com monge e trabalho e disciplina. E aí você vê a figura de um homem espiritual, com um olhar espiritual. Às vezes as pessoas, principalmente as mulheres, que hoje é muito a realidade é muito grande, muita mulher na igreja e pouco homem, muita mulher buscando Deus, esposa, mãe, e pouco esposo, pouco pai, não que não tenha. Então, como essa primeira leitura fala da linguagem espiritual, existe uma linguagem espiritual, existe uma forma de falar, existe uma forma de ouvir, que o Espírito se manifesta, que o Espírito vai nos conduzindo para águas mais profundas, e aí aquilo que muitas vezes essas pessoas têm de experiência, quando convive com uma pessoa carnal, com uma pessoa psíquica, como diz aqui a palavra, né, que o homem psíquico, o que fica no nível de suas capacidades naturais, não aceita o que é do Espírito de Deus, pois isso lhe parece uma insensatez.
Então, essas mulheres elas acabam sofrendo muita retaliação, porque os seus maridos não entendem a sua entrega e não vão entender enquanto não tiverem essa experiência também com Deus. Tô dando esse exemplo para que isso fique mais claro para a gente, né? Aquele que teve a experiência, aquele que Deus está seduzindo para esse caminho da vida espiritual, do mundo espiritual, da realidade espiritual, ele não consegue transmitir isso para quem é natural. Isso é bíblico. O desejo de quem está no espírito é um, o desejo de quem está na carne é outro. Por isso que as pessoas que estão na carne, elas olham para um homem, para uma mulher espiritual, elas acham loucura aquilo. Ficar rezando mil Ave Maria, ficar adorando o Santíssimo Sacramento, ir na missa todo dia, que isso? Não, ir na missa dia de domingo já é um sacrifício para essas pessoas. O tempo não passa, a homilia é aquele negócio chato. Aí a pessoa quer ir todo dia na missa, vigília, passar a noite inteira em oração. Ah, não, isso é loucura. E aí, do outro lado, o homem espiritual olha para aquela pessoa que ela desfruta ali da bagunça, da farra, da entrega, da bebedeira, da entrega no esporte. Então, as pessoas ficam o dia inteiro no bar, o dia inteiro assistindo o jogo, o dia inteiro. Então, dá colisão, dá conflito de pensamentos e muitas vezes dá atrito quando isso envolve a família, o matrimônio. Dei o exemplo de marido e esposa, pode ser filho e mãe, mãe e filho e vice-versa, né? A questão é que o homem espiritual, ele é diferente do homem que tem o espírito do mundo. E essa palavra de 1 Coríntios 2, do versículo 10 a 16, ela é riquíssima nesses detalhes. Depois leia ela. Leia a primeira leitura. Se você não tem um contato com a liturgia diária, faça uma exegese, faça um estudo aprofundado, medite com essa palavra, porque ela é muito rica e ela vai nos dando força. E aí, quando você entra no evangelho de hoje, onde Jesus ele desce a Cafarnaum e chegando ali na cidade, né, da Galileia, as pessoas ficam admiradas com o seu ensinamento, que é um ensinamento espiritual, mas o evangelista narra um detalhe, que ele ensina com autoridade. Por quê? Porque essa autoridade é espiritual. Os fariseus ensinavam com autoridade humana. Quando você vê um homem espiritual anunciando a palavra, pode ser um homem simples, pode ser um homem analfabeto, pode ser um homem do campo, pode ser uma pessoa ali, mas que é cheia do Espírito, que tem o seu joelho calejado, que tem ali uma busca sincera a Deus, aquilo vem como uma bala de canhão no coração do homem, explode. E aí, o que acontece? Existe uma manifestação espiritual. O homem possuído pelo espírito de um demônio impuro começa a gritar: O que queres de nós, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus. Jesus o ameaçou, dizendo: Cala-te e sai dele. Então Jesus não fica dialogando com o diabo, Jesus não fica perguntando nada, é duas palavras: cala-te e sai dele. Então o demônio lança o homem no chão e sai dele e não lhe faz mal nenhum. A parada é o seguinte com o demônio, não dá para você ficar dialogando com o diabo. Quando Eva quis conversar com o diabo, ela rodou. Por quê? Porque ele é um ser inteligentíssimo, espiritual. Então o ensino de Cristo para nós, o inimigo é esse. Cala-te e sai dele. Cala-te e sai dele. Então, quando eu ver uma situação de pecado na minha vida, eu tenho que sair, eu tenho que desvincular, eu tenho que renunciar o mais rápido. Hoje a pessoa, você denuncia. Ó, isso daqui, esse sinal. Na bruxaria ele tem um significado. A gente vai falando dos piercing, que São Cipriano Bruxo escreve no livro dele a respeito do piercing.
No olho significa para ter uma visão espiritual dos demônios, no ouvido, no ventre para consagrar o filho a Satanás, na língua para ser profeta do demônio. Você fala, é isso. Aí o jovem que está ouvindo ali a tua pregação, o adulto que está ouvindo a tua pregação, que tem aquele sinal, para ele ali é a mesma coisa que nada. Parece que a palavra não tem efeito. Por quê? Porque está apegado aquele sinal diabólico, não tem mais coragem para renunciar. O homem natural hoje, ele é tão apegado aos sinais diabólicos. Você fala da tatuagem, você fala do piercing, você fala dos sinais hoje externos ali, de superstição, filtro dos sonhos, o sinal do pentagrama ali, o sinal da cruz de ponta cabeça. Você vai falando, isso daí tem um peso espiritual, isso daí tem uma contaminação espiritual. Mas a pessoa, ela parece que ela tá andando de mão dada com o demônio. Ela não quer se desvencilhar. Ela chama você de radical, ela chama você de extremista. Você dá a base naquilo que você está falando, mas é a mesma coisa que nada. Que hoje, meu irmão, você deseja do fundo da tua alma ser uma pessoa que possua o Espírito de Deus, não o Espírito do mundo.